Em 1997, nas profundezas geladas do Oceano Pacífico, algo aconteceu. Sensores da NOAA, a agência americana que monitora os oceanos, captaram um som que desafiou toda a lógica. Um ruído grave, profundo e tão incrivelmente poderoso que atravessou milhares de quilômetros de água, sendo ouvido por sensores espalhados por quase todo o planeta. Esse som misterioso foi batizado de The Bloop, e a partir daquele momento, uma das maiores discussões da história da oceanografia começou. O que, nas profundezas abissais, poderia ter produzido um som tão colossal? Seria um fenômeno natural desconhecido? Ou algo vivo, algo gigantesco escondido na escuridão? O bloop foi detectado por uma rede de hidrofones, microfones submarinos supersensíveis, originalmente criados durante a Guerra Fria para rastrear submarinos soviéticos. Mas o que eles captaram naquele dia não tinha nada a ver com tecnologia humana. O som parecia orgânico. Ele tinha um padrão rítmico, quase como uma vocalização, um chamado vindo das partes mais escuras e inexploradas do nosso mundo. A intensidade do som era simplesmente inacreditável. Para você ter uma ideia, o ruído foi captado a mais de 5.000 quilômetros do ponto de origem. Nenhum animal conhecido, nenhum vulcão submarino, nem mesmo um terremoto era capaz de produzir algo com aquela força e frequência. Nada do que a ciência conhecia se encaixava no mistério do bloop. Durante anos, a explicação mais aceita pelos cientistas, e a mais segura, era de que o som teria sido causado pelo rompimento de uma geleira gigantesca na Antártida. Um evento conhecido como Icequake, ou criosismo. Quando um pedaço colossal de gelo se desprende e colapsa no oceano, de fato, gera um barulho tremendo. Mas havia um problema sério nessa teoria. O padrão sonoro do bloop não combinava com o de uma geleira se partindo. As rupturas de gelo produzem sons agudos, irregulares e curtos. O bloop, ao contrário, era grave. Tinha uma frequência que subia de forma constante e durava cerca de 1 minuto. Era um som contínuo, quase pulsante. E mais, ao longo dos anos, sons semelhantes foram detectados em locais completamente distintos, como se a fonte estivesse se movendo. Uma geleira não se move dessa forma, mas um ser vivo, sim. Isso nos leva para o campo das especulações mais fascinantes. Nos anos seguintes, a NOAA continuou a registrar outros sons igualmente misteriosos e sem explicação. Sons com nomes estranhos, como Julia, Train e Slowdown. Todos eles compartilhavam a mesma assinatura sonora do bloop. Graves, extremamente poderosos e de origem desconhecida. O som Julia, por exemplo, foi captado em 1999. Era tão forte que atravessou o Pacífico Sul inteiro. E o local de sua origem? Próximo à Antártida. Na mesma região geral onde o bloop foi detectado. Seria uma coincidência? Talvez. Mas a cada novo registro inexplicável, a sensação era a mesma. Algo nas profundezas estava se comunicando, ou simplesmente se movendo, fazendo o planeta inteiro ouvir seus passos. Mas existe um detalhe que torna essa história ainda mais estranha e arrepiante. O ponto exato onde o bloop foi registrado pela primeira vez nas coordenadas 50 graus sul e 100 graus oeste fica assustadoramente próximo das coordenadas da cidade submersa fictícia de R'lyeh, descrita nos contos de terror cósmico de H.P. Lovecraft. Nos contos de Lovecraft, R'lyeh é a prisão onde a criatura ancestral e gigantesca, Cthulhu, repousa em um sono profundo, aguardando o dia em que as estrelas se alinharem para que ele possa despertar e dominar o mundo. Claro, estamos falando de ficção. Mas a coincidência geográfica é, no mínimo, curiosa demais para ser ignorada. Lovecraft escreveu sobre essa cidade submersa e sua criatura adormecida décadas antes da tecnologia para detectar o bloop sequer existir. Como ele poderia descrever com tanta precisão uma região que, no futuro, se tornaria o epicentro de um dos maiores mistérios da ciência moderna? Alguns fãs acreditam que Lovecraft não estava apenas inventando histórias.
Eles sugerem que ele transformava em ficção antigas lendas e temores profundamente enraizados na psique humana. O medo primordial do que realmente se esconde nas profundezas escuras do oceano. E se o bloop for mais do que apenas um som? E se for um sinal, um bocejo, de que algo muito, muito antigo ainda está lá? Existem inúmeros relatos de marinheiros e pescadores que, ao longo dos séculos, afirmam ter ouvido barulhos semelhantes em alto mar. Sons longos e graves que faziam o próprio casco dos navios vibrar. Muitos descartam como ecos ou o simples som do oceano, mas outros juram que era o oceano, respondendo: e se o bloop for a voz de algo que nunca quis ser encontrado? Uma criatura que vive a quilômetros de profundidade, onde a pressão esmagaria qualquer submarino humano como uma lata de refrigerante? Afinal, nós conhecemos apenas cerca de 5% dos oceanos da Terra. Os outros 95% continuam sendo um vasto e escuro território inexplorado. E quanto mais fundo descemos, mais bizarro e desconhecido o mundo se torna. Alguns cientistas, deixando a ficção de lado, sugeriram que o bloop poderia ter vindo de uma nova e gigantesca forma de vida marinha, ainda totalmente desconhecida para nós. Não seria a primeira vez que descobrimos criaturas que antes eram consideradas meras lendas. A lula colossal, por exemplo, foi um mito de marinheiros por séculos, um monstro marinho de contos de fadas. Até que, em 2004, ela foi filmada viva pela primeira vez, provando que existia. E se o bloop for algo parecido? O som de uma espécie que habita regiões tão profundas e hostis que nunca conseguimos chegar até ela? No final das contas, em 2005, após anos de debate, a NOAA apresentou uma conclusão oficial. Eles afirmaram que o som era, de fato, consistente com o de grandes icequakes gerados por geleiras se quebrando na Antártida. Muitos na comunidade científica aceitaram essa explicação. Mas, para muitos outros, ela pareceu conveniente demais. Uma forma de fechar um arquivo misterioso sem realmente resolver o enigma do seu padrão sonoro único e de sua natureza aparentemente orgânica. Seja o que for, uma coisa é certa: o mistério do bloop continua a fascinar e a assombrar. Talvez, no fim das contas, tenha sido apenas um fenômeno natural. Ou talvez tenha sido o eco de algo que vive no coração escuro do oceano. Algo que, por um breve instante, nos deixou ouvir sua voz. O mar é o maior e mais antigo segredo da Terra. Ele cobre 70% do nosso planeta, mas guarda mais mistérios do que qualquer deserto, floresta ou montanha. E de tempos em tempos, ele nos envia lembretes, ruídos, sinais, sons como o bloop, apenas para nos recordar de que, talvez, não estejamos sozinhos e que há coisas que talvez nunca devêssemos descobrir. O som original desapareceu, mas o mistério continua ecoando nas profundezas. E a pergunta permanece: o que quer que tenha produzido aquele ruído ainda está lá esperando? O que você acha? Deixe sua teoria aqui nos comentários. E se você curte mistérios como este, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mergulharmos juntos em outras histórias que a ciência ainda não conseguiu explicar. Obrigado por assistir e até a próxima.